Salve, salve família! Tô aqui hoje com a cara da Ladoar, a pessoa que mais apareceu nesse canal. Ai, mesmo. Muito obrigado, viu, Cássio, por ter aceito meu convite, ter separado uma horinha do seu dia para falar comigo. Eu Eu que gostaria, agradeço. imagina, eu gostaria que você se apresentasse, por gentileza. Sim. Sou a Cássia, né? Cássia Silva. Eu sou de Minas Gerais, Sabará, Minas Gerais. Venho de uma família de músicos e de professoras, né? A família do meu pai é uma família de músicos e artesãos, e da minha mãe de professoras e artesãs também, né? Então, eu venho desse casamento artístico aí, educacional. E atualmente eu trabalho como musicista e como professora. E sou cantora, compositora. Ah, acho que é isso. Tenho 36 anos. É que eu ia Acho que é aproveitar. isso. Não, imagina. É que eu ia aproveitar o gancho que você falou da parte de educação justamente para iniciar, mas eu não sabia que vinha mais um pouquinho. Sim. Eu queria saber como que você se interessou pela música, Cássio, como apesar Uhum. do seu ambiente todo musical, e o que te levou a se tornar uma professora justamente de música. Sim. Eu acho que a música, mesmo se eu tentasse escapar dela, ela ia me pegar de alguma forma. Porque, como eu venho de uma família de músicos, né? Meu pai, ele é cantor e compositor também. Ele se define mais como compositor. Então, eu sempre tive um contato muito grande com a música. E sempre gostei de música, sempre. Sempre gostei muito de cantar. Na minha infância, eu falava que eu ia ser cantora, né? Tinha essa coisa, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, vou ser cantora. Aí, aí eu lembro que minha mãe falou assim, você vai gravar fita? Eu falei, não, vou gravar CD. E hoje em dia já nem tá muito nessa onda de gravar CD, mas eu vim caminhando assim, sempre tendo um contato com a música. Eu gostava muito de ouvir música. Lá em casa tinha muitos vinis, né? Fita cassete, tinha CD também. Então todo o tempo livre que eu tinha, eu sentava, colocava uma almofadinha do lado da caixa de som assim e ficava escutando assim as músicas. E baixinho, porque tinha gente dormindo ou assistindo televisão, aí eu ficava horas ali ouvindo e pescando assim os instrumentos, o arranjo, que eu ouço, eu consigo lembrar certinho. Agora o baixo vai fazer tal coisa. Agora entra um tamborim. Agora, sabe? Tipo, é meio que uma memória assim, musical. Não sei se eu respondi. Que isso, respondeu super. E nessa jornada, como é que você se encontrou, professora Cássio? Sim. Então, foi uma coisa muito louca, porque eu queria fazer biologia. Né? A minha ideia era ser bióloga. Então, eu fui parar em Diamantina, fazendo zootecnia, para transferir para biologia. E quando eu passei na zootecnia, a biologia passou a ser biológicas e zootecnia agrárias. Aí não podia mais transferir. E aí meu plano foi por água abaixo. Mas ainda resisti lá por 2 anos. Daí eu voltei para a casa dos meus pais e nesse movimento de não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Não vai dar. E aí eu fiquei nessa, não sei se eu presto biologia de novo ou música. E meu interesse dentro da música, a princípio, nem era na educação, porque você conhece, né, o Demus, ele era, pelo menos na nossa época, a grade, né, eu não sei como está hoje, mas era quase que um bacharelado, né, por ter um instrumento, né, era interessante. Então, acho que muita gente foi mais pelo instrumento, não só pela educação. Eu acho que E eu acho que eu também fui nessa. Não era minha intenção ser professora de música. Era minha intenção aprender mais sobre a música e tentar trabalhar profissionalmente com ela. E foi aí que eu caí realmente no universo da educação. Não foi uma coisa muito planejada, não. A gente quase se esbarra então, porque eu tentei música, olha como é que é próximo, e Ah, agronomia. agronomia.
Eu Mas você quase, chegou a cursar? não, eu quase passei na trave assim pra Viçosa, mas aí como eu passei pra música, eu acho que eu preferi seguir o coração, Preferiu. sabe? Uhum. Fez muito mais sentido pra mim. E você E foi para a sala de aula? eu cheguei aí para a sala de aula durante a graduação. Eu fiz o processo do PED, né? Programa de Lembro. estímulo à docência. Eu Uhum. participei desses programas assim, mas eu confesso que foi aí que eu descobri que eu acho que eu não deveria fazer. Não sei. Porque, eu acho, eu sempre me vi mais como músico, criador, compositor do que professor mesmo, assim. E olha só a coincidência, né? Acaba que eu também dou aula hoje em dia, mas em escola de cinema. Ah, legal. Mas eu vi que o meu perfil era muito mais assim, de trabalhar com disciplinas dedicadas do que ir para arte e educação, entende? Sim. Então é por isso que eu acabei não exercendo o nosso diploma aí de licenciatura. Sim, licenciados. Verdade. E assim, eu sempre admirei muito a música, Cássia, falando individualmente mesmo, assim, vendo toda a minha trajetória, vendo como que foi realmente a minha jornada até onde eu tô hoje e como a Uhum. música pra mim é fundamental, ela não foi, ela é fundamental no meu dia a dia. Então, assim, eu consigo perceber que eu respeito os processos, né? O músico que não respeita o processo de aprendizagem, da sua própria aprendizagem, ele não consegue nem a famosa pestana. Então, se você não É, tem a paciência, se você não tem aquela construção, você não chega a lugar nenhum. E a música, ela deu isso muito forte pra mim, assim, respeitar todos os processos meus e dos outros. sim. E eu queria saber pra você, quais que são, da sua perspectiva, os benefícios da educação musical, e como que isso desenvolve hoje com os seus alunos, como isso ajuda os seus alunos a se desenvolverem. Sim, a música ela traz muitos benefícios, né? Isso já é comprovado cientificamente e também a gente consegue perceber acompanhando os alunos, né, no decorrer dos anos, no decorrer do ano ou dos anos, né? A gente vai percebendo como que a música contribui de forma positiva. Então, por exemplo, na sociabilização, na expressão, né? Tem alunos que a gente vê que são muito tímidos ali no início do ano e aos poucos vai tendo oportunidade de, sei lá, ir na frente da sala apresentar uma percussão corporal que ele criou e aquilo ali ele vê que, até que foi legal e começa a se soltar mais, né? Então, e ela ajuda de forma até interdisciplinar, porque ajuda na matemática, ajuda no português, por exemplo, né? Você está trabalhando uma rima, um cordel, né? Uma poesia, uma interpretação de um texto, né? Então, são várias coisas assim que a música contribui. Cássia, para você, qual que é o papel da música hoje na sociedade, enquanto arte educadora, e como você acha que a música pode ajudar a promover a diversidade cultural e a inclusão? Vamos lá. O papel da música hoje na sociedade. Eu acho que a música ela é uma ferramenta de linguagem e de você passar uma ideia. Então, eu acho que a música possibilita várias reflexões, né? Você pode usar a música para falar de uma realidade, denunciar alguma coisa, né? Chamar atenção para alguma coisa e, e também talvez dar oportunidade para pessoas que talvez poderiam tomar um outro caminho, né? E tudo é uma questão histórica, não tem como abordar tudo aqui, né? Por que que tal criança vai tomar determinado caminho, tal adolescente vai tomar determinado caminho, mas a música, ela poderia ser
como se fosse uma forma de contribuir, sabe? Por exemplo, um projeto de percussão, né? Pode gerar ali para aquela pessoa, talvez um emprego no futuro. Não sei, eu tô meio perdida para te responder, mas eu entendi a pergunta. Mas eu acho que é mais isso, assim, ô, Matheus. Hoje eu tô meio, a Tá, meio, cabeça meio zoada. tá na virose junto comigo. Nossa senhora, nem me lembra. Bate na madeira. Uhum. Hoje você não tá mais em Minas, acabou Não. se mudando para São Paulo. Continua dando as aulas, pelo que eu entendi. E eu queria saber, principalmente aí, se tratando hoje de estar em São Paulo, capital, quais que são os seus desafios enquanto professora de música e atualmente como é que você tem lidado com eles? Ah, sim. Como professora aqui, eu tenho notado que a cobrança é muito maior. E eu tenho menos autonomia do que eu tinha na minha última experiência em Minas, né? Eu estava na prefeitura de Itabirito nos últimos 5 anos, de 2018 a 2023 agora, né? E lá eu sinto que eu tinha mais autonomia dentro da sala de aula. Aqui sempre tem alguém junto comigo dentro da sala, às vezes até atrapalhando, né, ao invés de ajudar. E uma questão também que em Minas eu tinha o meu carro e eu ia dar aula, era tipo assim, eu ia dar aula às 7 horas, eu saía de casa 15 para 7, 10 para 7, punha aquele tanto de coisa dentro do carro e ia. E aqui não, se eu quiser levar todo o material que eu tinha, não tem jeito. Não tem como eu chegar no metrô com uma mochila, um violão, uma sacola cheia de coisas para musicalização, outra também, que eu andava assim, com aquele tanto de coisa. Então tem sido um desafio até para elaboração do planejamento de aula, porque o que acontece muito, Matheus, é que eles querem uma aula de música e te dão uma sala de aula. Só. Uma sala de aula que não é uma sala de música. Te dá uma sala de aula cheia de alunos e só. Se Dependendo, não te vira. dão nem um violão. Isso, então não tem estrutura mesmo, né? A própria escola não cede a estrutura. A E, princípio, as que eu estou não tem tanta estrutura. Uma então, tem uma pouquinha, a outra não tem nenhuma. isso que eu ia perguntar, são instituições públicas ou privadas? São privadas. Caramba, são privadas. E no Mas isso Itabirito era varia. público. Itabirito era público, mas o que me facilitava era porque eu conseguia levar as minhas coisas, né? Pô, mas interessante, né? Porque a iniciativa privada pressupõe-se que uma estrutura talvez estaria inclusa, né, no projeto. E não que eu esteja reclamando, é mais levantando essa questão, né? De que a música é tão importante, então acho que se tiver um incentivo melhor de espaço, né, para o professor, acho que as crianças vão ter um aprendizado muito mais rico. E eu fiquei curioso, que a pessoa que está junto de você dentro da sala de aula é como se fosse uma monitora? Como que funciona esse Sim, acompanhamento? são monitoras e às vezes até as próprias professoras, assim. O que atrapalha no que eu estava dizendo é que às vezes fica a professora e a monitora dentro da sala e conversando, o que eu acho que é a gota d'água, assim, eu acho que é o desrespeito total com a proposta, comigo, com as crianças. E várias vezes eu tenho que falar assim, vocês poderiam conversar lá fora, por favor? Vocês poderiam falar mais baixo, porque é surreal. Eu tô achando isso muito estranho. Em Minas rolava isso, mas era muito difícil. E aqui é quase sempre assim. É estranho porque, assim, eu não sei se eu vou estar sendo preconceituoso, assim, mas é uma das coisas que me fez distanciar muito da música, cara. Aham. Hoje eu A trabalho sala de aula, da sala de aula, eu falo até assim, no contexto.
seja da arte educação ao realmente ao instrumentista, sabe? Porque a gente é sempre subcolocado, não sei nem se existe essa palavra, mas parece que aí tem um monitor lá, mas é aula de música, então o que que você fez? Como é que você acha que tá a novela lá? É, Porque tem uma desvalorização do nosso trabalho, não só pelo que eu tô vendo, não só na parte de infraestrutura, porque se uma, eu não tô te criticando a sua escola, mas eu tô falando sim, realmente, a minha fala está contextualizando a nossa situação nacional. Porque até hoje em dia eu acredito que tem escolas particulares que já têm aula de programação, então uma sala minimamente equipada com computadores, né? Sendo que a gente nunca pede nenhum xilofone, né? A gente pede coisas básicas, igual você falou, é. às vezes um violão não custa o quê? 250, R$ 300 um violão. E às vezes tem alguém com o violão parado em casa, né? Não é? Então, assim, uma coisa que me entristeceu muito na música, sabe, Cássia? Eu sei o valor que ela tem, respeito muito, mas a própria sociedade, assim, contribuiu muito para eu ficar triste com isso, sabe? Porque a gente acaba não tendo Sim, esse retorno, e não falo só do retorno financeiro, sabe? Eu me cansei, eu me esgotei de quando as pessoas me perguntavam: ah, você é o quê? Você formou para quê? Eu formei em música. Ah, e você tá trabalhando hoje em dia com o quê? Parece clichê, é, mas você sabe do que eu tô dizendo, sabe? sim. Ou então E. aquela. Perdão, pode falar. Não, esquenta não, pode continuar. Não aquela romantização, né? Que falam, ah, mas que bom, você tem que seguir o seu sonho e tal. Mas não é que eu tô seguindo meu sonho, eu tô pagando meus boletos igual a você. Eu acho que romantizam muito, né? Como se não fosse um trabalho, fosse uma. Eu escolhi o meu sonho. Eu escolhi ganhar menos, é o meu sonho. Não é isso. Eu acho que a gente faz dinheiro na área que a gente quer, né? Não tem muito essa de que se é músico, se não é. Se você gosta do que você faz, você consegue fazer dinheiro ali. É uma discussão longa, né? Mas eu acho que romantizam muito a profissão. Não, romantizam e eu não sei, assim, tanto eu quanto você viemos de cidades pequenas. Eu sou natural de Ubá, não sei se você ouviu falar. Sim. Não só minha família, mas a cidade. Eu tive professores, assim, professoras que literalmente me perguntavam: mas por que que você vai fazer esse curso? Antes de qualquer coisa, assim, sabe? Dentro da minha casa, o apelido pejorativo, tanto eu quanto. Na verdade, mais as pessoas de fora, né? Porque quando é de casa, assim, a família tem um xingamento diferente, uma ofensa diferente. Chamavam a gente de tocadores, porque parecia que se existe uma diversão, se existe entretenimento, não é trabalho. Uhum. Então, assim, eu não sei se você passou por isso, mas da cidade que eu venho, que é uma cidade extremamente operária, é quase um crime você optar por arte, optar por ciências humanas. E falando de tecnologia, Cássia, para você, eu sei que tá faltando um pouco de infraestrutura, mas mesmo se talvez isso envolva a sua educação, a sua atualização, a tecnologia hoje está presente no seu ensino de música e se sim, como que tem sido isso para você e para os seus alunos? Hum. É, você falando em questão assim, tecnologia de eletrônicos, essas coisas? Olha, por exemplo, vamos até falar de celular. Vamos supor que Sim. a gente tenha como ferramenta de ensino o nosso celular. Hoje em dia existem softwares de gravação, existem Uhum. aquele Moisés.ai que te ajuda a remover voz e talvez você com uma música assim, uma cantiga, você consiga extrair a voz e deixar só os instrumentos tocando para os alunos. Se você usa alguma ferramenta no seu dia a dia, ou se hoje em dia seu ensino de música ele é sumariamente ensino básico mesmo, acaba sendo mais lúdico. Sim. Eu perguntei porque tem essa coisa da palavra da tecnologia mesmo, né? Seria algo que ajudasse a gente a conseguir algo, né? Por exemplo, o abraço já é uma tecnologia. Mas eu acho que eu estou mais nesse basicão aí do lúdico, sabe? Porque, confessando para você aqui, para os ouvintes, a minha
A música, para mim, está sendo meio que um ganha-pão. A música não. Eu estar dentro da sala de aula é o que está me ajudando a pagar meus boletos. Mas não é o que me dá o brilho no olho. Então, não é uma coisa que eu quero para mim. É uma coisa que eu já estou querendo parar, sabe? Por causa de até questão de saúde mesmo. Dentro de sala de aula, a gente gasta uma energia, assim, você sabe como é que é. E emocionalmente é muito pesado, é muita cobrança. E você está fazendo algo que você não é aquilo que você quer, acho que ainda é pior. Então, talvez por isso eu mesma não me instigue tanto a buscar novas ferramentas, novas tecnologias, novas coisas, e acabo caindo nesse clichê do basicão. Então, se eu te falar assim que a tecnologia que eu uso mais é, por exemplo, meu celular para baixar músicas, para levar, né? É uma caixa de som que eu levo e ligo via Bluetooth. Então, assim, por hora, não. Acaba sendo um recurso para otimizar o seu trabalho do que o veículo, né? Sim. Mas então conta pra mim, o que que brilha seus olhos, Cássia? Ah, eu gosto de palco. Eu gosto de conexão, eu gosto de cantar, eu gosto de tocar, eu gosto de teatro, de estar atuando em companhia de teatro. Eu gosto disso, de compor, essas coisas, produzir. Me conta como é que foi o seu último show aí no metrô. Me conta, fala um pouquinho desse projeto. Ah, sim, foi muito legal, porque foi bem desafiador, né? Tem um amigo nosso aqui, que é o Jânio, né? Tá aqui também, Rapazola. o Rapazzola. E ele e a Ayla me deram um suporte muito grande, né? Eles foram lá, o Jânio me emprestou, né, a caixa de som dele, porque minhas coisas estão em Minas ainda. Eu consegui trazer minha mesa de som, então eu ainda não tenho microfone, pedestal, é, alguns cabos. Então ele me ajudou. A gente foi lá, montamos tudo e foi muito louco que no dia que ele se apresentou, a gente se apresentou no mesmo lugar, na mesma estação, né, Estação Paraíso, da linha azul. E foi bem legal, o som ficou massa. E no dia que eu fui me apresentar, tava chovendo pra caramba. Então tava aquele barulho, né? Chuva e tal. Só que aí a chuva parou e o barulho continuou, fortaço. E depois que já tava no meio do show quase, que ele até falou que foi ver que realmente era um ventilador gigantesco. Tava ligado, assim, mais para trás, assim, do metrô, sabe? Da estação. E talvez você saiba disso melhor do que eu, né? Que ele tava falando que esse som, né, que estava parecido muito com o som do mar, das ondas do mar, é um som que capta tudo, do grave ao agudo, né? Então eu tentava equalizar um pouquinho minha voz ali e sobrava agudo. Às vezes sobrava um grave do violão, assim, e tal, aí foi meio difícil de equalizar, né? Então a qualidade do show caiu um pouco por conta disso. Muito barulho. Mas foi uma experiência legal, porque é aquela coisa, a galera tá passando, é meio que se fosse um Instagram ali ligado, as pessoas não tem muito tempo, a gente não para muito para ficar olhando, né? Se chamar atenção, para um pouquinho ali, vê um pouquinho e sai, mas é uma região de fluxo. Então eu percebi que as pessoas se interessaram muito por músicas autorais, músicas mais tranquilas, assim, elas paravam e tal, filmavam um trechinho, davam um tchau e sabe? E foi bem legal. E aí o chapeuzinho lá, de vez em quando caíam as moedinhas, É, que bacana. R$ 2, R$ 5. Eu vi nos seus stories, eu acho que foi ontem que você gravou. Você já tá gravando aí em São Paulo, Cássia? É projeto pessoal ou é participação? Ah, pois é. Foi uma ponte que eu fiz com um colega meu, que ele me apresentou esse cara. Não sei se você viu um homem preto que estava do meu lado, é o Jonatas Petróleo. Eu tô conhecendo ele agora, é um músico muito bom, assim, muito foda. E aí ele me chamou para fazer coro
na gravação de uma cantora, uma daquelas duas, que se chama Aná. Então, a Aná, quem estava lá era a Aná, a Raquel Tobias, todas duas, né, são cantoras, têm uns projetos muito legais aqui, eu fiquei muito feliz de ter conhecido elas. E tinham mais dois caras, um era irmão da Aná e o outro, acho que é amigo dela. Então, ali era a gravação do coro mesmo. E para eu conhecer a galera, assim. Ai, que da hora, cara. Então, É, já que a gente entrou na música, é inevitável. aí, ó, viu como que eu já estou mais feliz? Aí, ó, o sorriso muda, né, Cássio? Eu quero saber como é que estão seus projetos, quando é que vai sair seu CD? Então, eu estou afirmando que devam ter muitos editais, Matheus, né? Estou tentando ficar de olho, atenta nas coisas assim e me organizando para isso. Teve inscrição agora da virada cultural, me inscrevi. Tudo que está rolando eu estou fazendo, sabe? Então, eu estou de olho no edital e assim que eu tiver oportunidade, é um desejo que eu tenho de gravar, né? De gravar minhas canções e tal. Vamos ver, tomara que eu consiga logo. Ah, eu fico sempre na torcida. Eu já imaginava, assim, que em algum momento tem que sair seu disco solo, porque de gravações, né, Cássio, Eu já já temos de participei sobra, vários. de várias, né? Ai, Cássio, muito obrigado. Eu queria fazer a última pergunta, uma pergunta Uhum, padrão para todo e qualquer convidado, porque quando a gente começa com os processos de autoconhecimento, a gente gosta muito de olhar para trás e poder saber como que foi o nosso avanço, né? Onde a gente está, como que a gente chegou até aqui, coisas que a gente uhum, gosta de fazer, coisas que a gente faz por ter que fazer. Então eu queria saber, assim, de você, pode ser a resposta que seu coração mandar. Quais uhum. conselhos você daria para si mesmo, se você pudesse olhar você hoje e falar para Cássia do passado, o que que você diria? O que eu diria para Cássia do passado? Eu acho que eu ia falar com ela assim, vai na fé que você está no caminho certo. Continua caminhando que eu acho que o caminho a gente faz é na caminhada mesmo, sabe? Eu não acredito muito nessa de que no fim dá certo, não. Porque se no fim deu certo, então acabou. Você lutou, lutou, enfim. Então eu acho que é acreditar mesmo, né, no que se quer e viver o presente, né? Porque não tem como saber de nada. E sagitariano tem dessa, né? Só se vive uma vez. Mas acho que é mais ou menos isso, assim. Continua caminhando, que você está no caminho certo e você está fazendo o seu melhor. E essa Acho que é o que eu pergunta, ela diria. vem da música. Essa pergunta vem do meu pensamento sobre música, que eu não sabia como enquadrar essa pergunta, assim, até quando eu fazia as entrevistas no canal do Lado A, quando a gente fazia as sessões ao vivo. Hoje ela pareceu para mim mais madura, assim. Eu acho que eu ainda preciso melhorar como perguntá-la, porque eu acho que cada personagem. Você é a terceira personagem que eu tenho o prazer de entrevistar desse formato, Sim. mas entrevista já é parte da minha vida faz um bom tempo, assim. E eu gosto de saber o que é o processo para as outras pessoas, sabe? Então, quando eu faço esse tipo de pergunta, na minha cabeça ele sempre fala sobre processo. Aham. Entende? Então, eu acho que realmente curtir o nosso caminho, né? Curtir a jornada, assim, e vislumbrando um objetivo que não seja o ponto final, sabe? Eu acho que Uhum. minhas metas são sempre vírgulas. Sempre vírgulas. Sempre. Eu chego, respiro, eu entendo e a E gente segue. continua. Porque não adianta, é impossível conhecer todos os acordes. É verdade. Mas Essa é, foi boa. mas é um pouco assim do meu processo pessoal, sabe? Eu olho pra Uhum. trás assim e durante muito tempo da minha vida eu nunca tive satisfação pelo presente, sabe?
Então, até entender isso, até poder juntar isso com o processo musical foi uma longa jornada, sabe? Porque o Sim. que eu diria para o meu eu de 14 anos atrás, porque foi quando eu saí de casa com 20 anos, Aham. seria tenha paciência, tenha calma. É, Um respira. pouco, aprende a respirar. Mas, ô É, Cássia, todo sucesso do mundo para vocês. Pode ter certeza que eu sou um dos seus fãs. Sempre que eu puder te obrigada. convidar, eu vou te convidar. Em breve, aqui em Belo Horizonte vai ter, sim, Ladoa Session, mas aí vai ser um pouco mais confortável, porque eu já tô velho. Não faço mais aquelas loucuras de Morro da Forca. E quem sabe posso ter o prazer de ter você também no nosso chat list. Espero que sim, será um prazer. E te agradeço muito pelo convite, né? A gente já tem vários trabalhos juntos aí, gravando ou tocando, né? A La Rua da Virada. E dentre, né, todos os corres aí, conversa de corredor no Demus. Então, te agradeço muito pela amizade, pelo incentivo e por me convidar para as coisas. Muito Imagina, obrigada. Cássio. Tamo junto sempre. Muito obrigado. Tá certo.